Graça e paz em nome de Jesus. Vamos para o último vídeo do estudo do livro de Ruth. Abra lá, livro de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 11, diz o seguinte: todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, a-te valorosamente em Efrata e faze-te um nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Lembra que eu falei ontem da história lá da lei do Levirato sobre Tamar e Judá? E pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e ela teve um filho. Então as mulheres, gente, presta atenção nisso, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, te deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhanças lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou Aminadab. Cada nome difícil, né? Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. O final dessa história é sensacional. Toda a cidade testemunhou e abençoou o casamento deles. É provável até que Ruth fosse estéril, porque veja, ela ficou 10 anos casada com Malom e eles não tiveram filhos. Às vezes um casal não tem filhos e não entende os planos de Deus. Às vezes Deus tem outra coisa, tem algo maior ali. Tal como a Raquel, a esposa amada de Jacó, né? Que também não teve, ela era estéril, tá lá, Gênesis 29. Profetizam, portanto, a prole do Senhor também sobre Ruth, como foi com Tamar. Em Mateus, no primeiro capítulo, vai falar da genealogia de Jesus, né? Veja, no versículo 13, vemos claramente que eles esperaram o casamento para terem relações sexuais. Eles não se deitaram antes do tempo, eles não praticaram o pecado de fornicação, eles esperaram o tempo certo. A fornicação, ela não deixou de ser pecado aos olhos de Deus, né? Ainda que achamos, de repente, uma ordenança ultrapassada, mas o pecado, ele traz maldição sobre as nossas vidas, inclusive este. Nos versículos 14 e 15, Boaz, ele foi o resgatador financeiro de ambas, mas Obed foi o resgatador emocional. A vida de Noemi não havia acabado, como ela proclamara lá no capítulo 1, lembra? Quem coloca um ponto final na nossa história é Deus. O número 7 simboliza a perfeição de Deus, né? Fala assim que a Ruth era melhor para Noemi do que 7 filhos. Então está simbolizando a perfeição de Deus. Os filhos homens eram o sinal de bênção de Deus para os judeus. Era assim. Eu sei que você não gosta de ouvir isso, eu também não gosto, mas era um povo machista, ok? E ainda assim, Ruth, ela é melhor do que 7 filhos homens para Noemi. Grande era o seu valor perante toda a sociedade. Ruth era uma bênção notória, todos viam a bênção que essa mulher era. Nos versículos 16 e 17, nós vamos ver que há pessoas que só mantêm amizade conforme mudam as circunstâncias. Ruth poderia dispensar Noemi agora que estava na crista da onda. Ela estava bem, ela estava casadona, ela poderia, não preciso mais da sogra. Não. Ao invés disso, ela se une ainda mais à sua sogra. Tanto é que as mulheres da cidade vão dizer que nasceu um filho a Noemi, não a Ruth.
nasceu um filho, a Noemi. A fidelidade de ambas marca este livro. É um livro que fala de fidelidade. Você tem sido fiel a Deus, você tem sido fiel à sua família, aos seus princípios. Veja, para o mundo, a melhor sogra é aquela que vive a quilômetros de distância, né? Aliás, nós vemos até pastores fazendo piadas de sogra no púlpito. Você já viu? Eu já vi várias vezes. Mas para Ruth, a melhor sogra é aquela que mora no mesmo teto que ela, né? Noemi era uma excelente sogra para Ruth. Deus tem os seus planos, tem os seus métodos. E nós não podemos nunca nos esquecer que a última palavra é dele. Às vezes algo não aconteceu na sua vida ainda, que você está esperando do jeito que você está esperando, porque Deus tem uma forma diferente. E Romanos 12 vai dizer que nós precisamos transformar a nossa mente. Quando a gente transforma a nossa mente, aceita os desígnios de Deus, nós vamos entender que a vontade dele, aí sim nós vamos entender e experimentar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sempre. A vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Então eu convido depois você a abrir o evangelho lá, segundo Mateus relatou, vai ler lá o primeiro capítulo, vai falar da genealogia. E olha só que interessante, foram duas sogras, uma ela não conheceu, mas foram duas sogras cheias da graça de Deus. A mãe de Boaz era Raabe, lembra da prostituta Raabe? A prostituta Raabe, ela foi salva. O Deus de Israel salvou essa mulher. Ela casou com um dos príncipes Salmão e ela gerou a Boaz. Então, se você for olhar, a primeira sogra que Ruth não conheceu é similar à vida de Ruth. Também era uma mulher ímpia, também era uma mulher gentia que Deus alcançou. Veja, é uma história de amor. É a história de Deus com a tua igreja, é a história do Senhor Jesus conosco. Nós estávamos perdidos, sem esperança, e Ele foi lá e nos resgatou. Ele resgatou Raabe, Ele resgatou Ruth. E Ruth é vovó de Davi. Ruth fez parte da linhagem de Jesus. Jesus vai sair dessa linhagem. Amém? Essa história é maravilhosa, eu espero realmente que ela fique no teu coração. Tem filmes na internet falando da história de Ruth, né? É muito interessante. Tem 2 filmes na internet, um bem longo da década de 50, né? Final da década de 50, um bem longo, acho que são 4 horas de filme. Tem um outro também, que é um pouco mais recente, que é mais fiel, tá? Esse mais recente é mais fiel às escrituras, mas os 2 são belíssimos. Leia o livro de Ruth. Deus tem resgatador para sua vida. Deus, a última palavra é dele, quem coloca um ponto final é ele, tá? Se o ponto final não foi colocado ainda, talvez ele colocou só um ponto e vírgula, porque a tua história tem continuação, não acaba aqui, não parou aqui. Para a glória de Deus tem continuação para a sua história. Amém? Eu vou voltar com mais estudo. Provavelmente eu vou fazer para vocês sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31:10, tá? Então fica ligadinho no canal que vai ter mais estudo. Um beijo muito grande, Deus abençoe, fique na paz.